Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Leusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Uma alegria de novo, né? Estarmos aqui em torno do Evangelho. Nossa leitura inicial é uma leitura prece, do livro Ceifa de Luz, que chama Prece por Luz. Senhor, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente, para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste ao nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor a nosso alcance. Inspira-nos ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de nos auxiliar, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. É o início do livro Ceifa de Luz. Então, nós estamos hoje no versículo 2 do capítulo 13, que nós iniciamos na semana passada, e aí já está aí, né, o nosso versículo aqui na nossa tela, que diz o seguinte: e muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. Não é permanecerá, não é permanecera, né? Acho. Não tem esse acento aí, não. É porque feito correndo. Perdão. Então, vamos ler de novo, né? A gente está fazendo um treino, então algumas coisas ficaram assim. Mas quem sabe? É para permanecer, né, na praia, em pé. Né? E esse versículo, o Lísio fala que está numa passagem que Jesus está perto da multidão. A gente já, no anterior, a gente já viu isso, né? Em Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, que o lago é rodeado por inúmeras cidades, né? E Cafarnaum era a sede de quase toda a movimentação apostólica de Jesus. Ele estava sempre indo e voltando em Cafarnaum, né? Comum nas histórias dele. Então, nesse momento em que Jesus se reúne, né, com essa turba, com essa multidão, de frente para o mar, ele vai sentar no barco, né, vai se assentar, que a gente já viu semana passada também, no barco, e aí ele começa a falar com essa multidão que está de pé na praia. Então, o que nós vamos destacar hoje é o fato da multidão estar de pé, porque isso demonstra a postura da pessoa que quer ouvir Jesus, como que ela tem que estar. Não só física, né, mas psiquicamente, a questão da verticalização. E essa passagem vai abrir essa sequência de passagens que tem esse eixo temático, que é a semeadura, que Jesus vai contar, né, a parábola. Esse capítulo 13, principalmente, esse início do capítulo, vai falar da parábola do semeador, do trabalho, né, que Jesus faz no sentido de semear, que é quando ele vai começar a chamar os discípulos, né, de sensibilizar os corações para que essa semeadura vá, né, além da instrução.
como um A processo... transcendência da educação. É um processo educacional, né? Mas no sentido mais sublime, no sentido mesmo de... E a gente já comentou, né, no versículo anterior que Jesus estava de frente para o mar, representando a multidão de pessoas sedentas, porque elas queriam, né, esse ensinamento, e Jesus leva esses processos educacionais superiores para todas as pessoas, indistintamente, sem discriminação. Jesus não discrimina. O ensinamento é para todos, né? É lógico que não significa que todos vão absorver da mesma maneira, né? A gente mas... até estudou isso, né, anteriormente, que falava da multidão, do adversário, dos discípulos e dos apóstolos, né? Que existe uma diferença grande. Mas a luz vai chegar para todo, cada um vai dar resposta dentro do seu processo, né, de evolução. Uma coisa é a semeadura, outra coisa é o aproveitamento dela, né? Até a própria parábola vai falar isso, né? Nos vários tipos, essa parábola é muito conhecida, a gente já pode até adiantar, né? Que cada tipo de terra vai reagir. A semente é a mesma, né? E a qualidade dela, só que às vezes pode ser que ela até... E a semeadura sempre é feita, né? Eu tenho essa ideia, que sempre existe a semeadura. E ela vai brotar, ela pode não brotar agora, mas ela nunca é perdida. Eu penso que algum dia ela vai brotar, porque mesmo na terra seca, um dia pode cair uma aguinha ali e ela, né? Para que esse coração semeado seja aproveitado, né? E a alegria nossa é muito diferente, né, da alegria da Boa Nova, né? Porque alegria para nós é o quê? É a vida boa, a facilidade, né? O deleite, uma vida sem problemas, sem dificuldade. E eu tenho e a alegria do outro, né, é diferente. É diferente. A Boa Nova é outro tipo de alegria, né? Não é uma coisa passageira. Eu tenho me incomodado assim, um pouco, muito com essas questões agora assim de internet, de uso excessivo de internet, principalmente em questão de crianças. Você vê crianças muito pequenas, com 3, 4 aninhos, crianças mais espertas, que elas estão muito espertas, falando antes da hora. Então, existe uma exploração disso. Essa semana eu vi um vídeo de uma garotinha, uma gracinha, muito bonitinha, todo mundo acha graça, né? Eu fico preocupada com isso. Aí ela fala assim... eu quando eu estou triste, que eu estou aborrecida, que eu estou estressada, fala alguma coisa assim, mas assim, menina toda arrumadinha, toda maquiada, sabe? Eu pego, vou lá, compro uma sainha, uma blusinha e um colarzinho. Aí o impossível narrador que está falando fala assim, mas você sabe que isso aí não vai te dar alegria, né? Isso não vai te dar satisfação, isso não vai resolver, né, sua tristeza. Eu sei, aí eu vou e compro um sapatinho. Aí aquilo me dói meu coração de você botar além de explorar a imagem da criança, né, que ela é uma criança inocente, colocá-la numa situação assim de tanto materialismo, né, de que a alegria dela é tudo aquilo. Quer dizer, como é que cresce uma criança? Como é que as crianças vão crescer dentro de uma ideia dessa, de uma ideia de que para ser feliz tem que ter, né? Quando a gente vive falando hoje, é tão comum, não, o importante não é ter, o importante é ser, o importante é saber. Mas a gente fala muito isso da boca para fora, porque na realidade o que você vê na sociedade é uma coisa muito de aparência mesmo, né? De quem tem mais é mais, de que ter mais é ser mais feliz. E aí não é o que Jesus fala da alegria do Evangelho, né? E aí, hoje, nesse episódio, ele vai trabalhar só com o livro Boa Nova, né? O capítulo 4 da família, que fala da família Zebedeu. Zebedeu. Que é bem conhecido nós também. Aqui, ó, então ele vai falar da família Zebedeu, né? É o capítulo 4 do livro Boa Nova. E aí, existem 3 posições dentro desse ensinamento de hoje, que é a questão da semeadura. Porque é quando ele faz o convite aos 2 irmãos, depois é a fala da mãe com Jesus, o que ela via a respeito desse convite, e depois o próprio pai, né? Então, a gente... Olha lá, o convite aos irmãos.
Aí você está conseguindo ler bem legal, Rita? Que aí a gente fala, eu falo eu deixei uns aspectos grifados, mas eu acho que dá para a gente tentar fazer legal assim, né? Uhum. Então, aí, eu vou começar com os convites, né? O convite de Jesus, né? Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido falar na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordando de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados, que se encontrassem, depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deviam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou da mão do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Nessa parte aqui do convite, né, o que eu achei interessante, né, e o Aloysio também ressaltou isso, é que quando Jesus fez o convite, imediatamente, né, eles sentiram essa vibração, porque provavelmente no mundo espiritual eles já tinham reencarnado, né, com esse propósito. Eles tinham esse sentimento, né? Sentimento. Não era uma alegria falsa, não era alegria, não era alegria que a mãe depois vai pensar, não era no sentido de interesse pessoal, era realmente uma alegria de quem sabia o que ia acontecer, não só as coisas boas, mas também as coisas que fossem mais difíceis, né? Quando ele fala, por exemplo, da questão do temperamento apaixonado, né? Que a gente tem uma visão errada assim, de achar que a paixão é uma coisa negativa, né? Mas o Livro dos Espíritos é bem claro nesse sentido, que essa questão de você estar apaixonado depende da direção que você vai aplicar aquele sentimento que você está nutrindo, né? E eles eram muito jovens, isso pode ser positivo, isso. Eram extremamente jovens, Jesus chamava eles de filhos do trovão, né? Porque eram muito... Tem um episódio do Chosen que eles mostram isso, tem no Jesus no Lar também tem um momento que eles agridem alguém, saem brigando, e aí depois ficam aborrecidos. Jesus, quando eu estou perto de você, eu sou manso, mas quando eu estou longe, eu fico mais violento, mais perco, né, o equilíbrio. E eles foram entre os 4 primeiros, né, que Jesus chamou. Eles, quer dizer, porque eles muito jovens, né? Muito jovens e foram os primeiros. Quer dizer, se eles pelo menos fossem depois, alguém já tinha falado alguma coisa para eles, mas para eles era para todos, acho que para todos eles foi muito. Esse convite é uma novidade, né? É um novo convite para eles, para todos eles. E esse convite acho que tem uma representatividade muito grande no coração de todos eles. Mas para eles, e só para eles, né? Assim, acho interessante a gente perceber que essa particularidade de cada um. Jesus sabia exatamente tocar o coração de cada um de alguma forma. E ele fala nas alegrias, né? Que acho que é interessante ele falar, mas nessa alegria, né? Profundamente generosos, né? Tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Isso daí também foi muito, assim, isso pode ser, assim, só da juventude, mas o quanto que eles já estavam... Porque aquele negócio, você tem o potencial, Jesus só, com o convite, né? Ele está chamando e te conscientizando. Aproveite esse talento que você tem para fluir, né? E foi justamente o que aconteceu com eles. Que eles já tinham todo aquele comprometimento e iam, né? Seguiam em frente, né?
Aí ele, dando continuidade, aí é a visão da Salomé. Quer ler? Da Salomé. Aí Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Por quê? Porque, mãe, né? Peraí, para que esse cara está convidando a minha mãe, os meus filhos, para quê? Né? Aquela questão da... Era generosa, bondosa, sensível, né? Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Fosse então a ponderar consigo mesmo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Porque aí ela vê, né? Jesus, filho de carpinteiro, filho de Maria, pobre, não tinha nada. O que ele teria a oferecer? O que ele teria a oferecer? Ah, não, então tinha alguém, quer dizer, ele tinha algum padrinho, né? Não, deve ter algum padrinho rico, alguém poderoso que está aí por trás que vai aparecer depois, né? Tipo assim, ó, como se Jesus fosse assim um moleque de recado, né? Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Você vê que é a visão da mãe, né? A mãe acha que o filho dela essa passagem me lembra muito o que acontece. Somos nós, né? Que a Somos gente, nós. na realidade, que acontece o que a gente muito. busca é a alegria do mundo, e a gente entende isso, né? O entendimento dela não está muito diferente do que a gente Acontece entende muito hoje. comigo, eu até já aconselhei muitas mães, principalmente agora que eu já estou mais afastada da empresa, uma mãe falou assim, eu vim aqui trazer o currículo do meu filho, eu vim pedir emprego para o meu filho, porque a primeira coisa, tá bom, seu filho quer trabalhar? Entendeu? Porque se ele quisesse, ele tinha que estar aqui, né? Não era você. Então, a pior coisa que um pai pode fazer, que eu vejo, assim, nesses termos de emprego, é ele levar um currículo e ele pedir emprego para o filho dele. Porque, entendeu? Eu já falo, a pessoa que eu tenho mais idade, agora, se eu estou afastada, eu falo, se você quer que ele pegue emprego mesmo, você põe o currículo na mão dele e leva ele lá, fala para ele ir lá, você nem entra, não. Você deixa lá na porta e deixa ele entrar, porque como é que eu vou dar emprego para uma pessoa que eu não conheço? Que eu não sei quem é? Só porque a mãe dele é minha amiga, ou minha conhecida, ou porque alguém indicou? Então, essas coisas acontecem muito, né, até hoje, né? Aí ela continua aqui. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem o mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reino estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo de seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Quer dizer, ela foi lá meio que, tipo, fazer o que a gente chama de nepotismo, né? Olha, que a gente, como que existe isso ainda, né? As pessoas... A gente faz demais. Quando alguém liga e fala assim, olha, aqui quem está falando é o fulano, eu conheço, eu conheço, aí vai falar, né, até às vezes para conseguir vaga lá de idoso no asilo acontece, né? Não, mas eu sou parente do primo do amigo do não sei quem, fala que eu conheci, que eu trabalhei com ela, que eu trabalhei com não sei o quê. Vira e mexe tem essas questões da pessoa achar que porque ela tem algum conhecimento, ela tem algum tipo de privilégio. Né? Então, ela está tentando dizer para Jesus, né, se interferindo, com boa intenção, lógico, no caso dela não é uma intenção. Né? Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Né? Então, ele está falando aqui, quer dizer, será que eles querem? É mais ou menos o que eu falei na situação do emprego. Mas será que ele quer? Será que ele está pronto? Será que ele sabe? É uma decisão que teria que ser deles, né? Não dela, né? Não dela. Porque eles, né? É uma decisão espiritualmente muito profunda. E eles queriam, né? Se eles queriam, né?
E dentro da visão de mãe, o seu filho sempre é o merecedor do melhor. Isso aí eu acho, essa passagem me toca muito, porque teve uma vez até que eu assisti uma palestra que falava assim, a gente, por exemplo, tem um concurso sendo executado, né? E aí a mãe, o que ela faz? Ela reza para o filho dela passar. Não é a ânsia que a gente tem? Então, eu quero que o meu passe. Aí, olha como é que a gente ainda tem essa visão de Salomé mesmo, materialista. Primeiro que a gente tem que entender, assim, é o melhor ele passar? Será que dentro do processo evolutivo ele precisa desse emprego mesmo, de ser concursado? E quando eu oro para o meu filho passar, eu estou esquecendo que existem os filhos de outras mães que também estão pleiteando a mesma vaga. Será que eu seria capaz? Me parece que foi o Haroldo, não lembro exatamente o expositor. Aí, será que eu seria capaz de fazer uma prece assim? E todos aqueles que tenham estudado possam ter tranquilidade, harmonia para fazer uma prova e que passasse o melhor? Que pode ser, de repente, o filho da vizinha e não o meu. Então, a gente ainda está muito distanciada, né, em termos de valores. Aquele senhor de Juiz de Fora, não lembro agora o nome dele, falava muito dos livros do Ressurreição e Vida, que contava umas histórias gostosas, aquele senhor, como é que ele chama? Agora não lembro o nome dele. Ele falava, né, que quando alguém pedia para ele assim, só reza para eu passar na prova, aí ele falava assim, vou rezar sim, meu filho, vou rezar para Deus te ajudar a lembrar tudo aquilo que você estudou. Muito interessante, né? Vou rezar sim, para que Deus te dê intuição e te dê tranquilidade, calma, para você lembrar. Não consigo lembrar o nome dele agora, não sei por quê. E, então, quer dizer, a gente tem que, mas infelizmente é assim mesmo, né? A gente E aí ainda tem Jesus essa sorri para visão. ela como se rezasse, como visse uma criança, né? Ele responde para ela assim, ó, como se fosse uma coisa infantil que ela tivesse falado com Se ele. fosse a gente, ia até ser mal educado, né? Mas ele tranquilamente sorria, né? E ainda fala, né? Como os dos figuras mais nobres do meu trono, né? E ele fala o quê, né? Se é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E qual é o cálice de Jesus, né? É a inteligência emocional, é a boa convivência, é o perdão, né? É a renúncia, o sacrifício. Aí, dando continuidade, aí agora, né, a fala de Jesus, porque aí depois o Zebedeu vai lá, enquanto o pai, né, procurar, e aí Jesus conversa com ele, olha, ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Olha que coisa bonita, né? Como que ele já era um espírito. A postura da Salomé era mais assim, né? De E é que nem a Luísa fala, Ele... né? A Luísa foi discreta, mas provavelmente ela foi para casa indignada, né? E aí chegou em casa que falou, vai lá resolver isso, né? Ela botou o marido na frente, ó, ele me deu fora, então você dá um jeito de ir lá e ver que convite que é esse, como é que é a história, né? Ela provavelmente infernizou o marido para poder ele ir lá tomar uma atitude, ainda tomar a frente, né? Porque imagine, naquela época a mulher não tinha a posição que tem hoje, né? Até no estudo, no segundo capítulo do Jesus no Lar, que eu vou fazer agora o estudo com as crianças nesse mês, fala, né, que a sogra de Salomé, de Pedro, vem conversar com Jesus, como é que é difícil a vida da mulher, né, que no começo é tudo flores, que depois, falando do casamento, né, mas antigamente era muito mais difícil a posição da mulher. As mulheres não escolhiam seus maridos, não tinham assim esse acesso, né? Por exemplo, eu acho até que o fato dela ir lá falar com Jesus já foi uma coisa
que não, talvez não acontecesse de forma muito fácil, né? Até por isso que ela manda o marido, porque ele que estaria, vamos assim, dentro Teria autoridade para da fazer tal sociedade coisa. que se vivia ali, que teria autoridade para pedir alguma coisa. Né? Ela foi porque era Jesus, porque se fosse um outro, ela provavelmente nem iria. Né? Jesus tinha uma outra mentalidade, acho que ela percebia isso. Né? Pode E continuar. aí Jesus, né, começa a esclarecer Zebedeu, né? Zebedeu respondeu-lhe Jesus: tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e a verdade tem sido o martírio e a morte. É uma frase tão pesada, né, para a gente entender, mas é muito linda, né, o esclarecimento também. O pai de Tiago e de João ouvia-o humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo e o meu gozo. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, aqui Jesus já começa a chamar, né, a atenção para o que seria o cálice dele, né? Primeiro, que o reino de Deus é um processo interior, né, que tem que ser fundado no coração das criaturas, né? E que o trabalho árduo, né, seria o gozo dele e o sofrimento, aquele cálice, né? Então, Senhor, exclamou Zebedeu Aí você, respeitoso. só um parênteses. Você vê como é que a gente ainda não entendeu isso, né? Que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. Como que a gente, você vê esse congresso que você me passou, eu passei até no grupo para o pessoal assistir, o final do congresso, que teve o painel interativo dos expositores, né? Do Congresso do Norte, como é que é? Norte e Nordeste do Rio, já Norte, teve? Noroeste, Fluminense. Fluminense. Como que eles falam, né? Como as pessoas estão preocupadas que os centros estão fechados, que as reuniões mediúnicas não estão acontecendo, que os obsessores estão tomando conta, quando na realidade, né, o grande obsessor de nós mesmos somos nós. Quer dizer, se ninguém se auto-obsediar e todo mundo estiver estudando dentro de casa mesmo, fazendo da sua casa uma casa, não um centro espírita, mas um templo religioso mesmo, seja ele qual for, que você tenha pelo menos um mínimo, né, de comportamento, é isso que Jesus espera. Não é tanto o que adianta você ir para uma casa espírita ou para um centro, para um templo religioso, se você não vai de coração, se você vai para muitas, eles falam até, né? As pessoas vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta para não ter que ficar em casa, porque a sua casa é um lugar ruim. Então, isso a gente tem que pensar muito nisso, né? No nosso retorno para as casas espíritas, que a gente vê que é necessário, que existem pessoas que precisam, e a gente também precisa, porque a energia lá é uma energia diferenciada, mas ela também depende da gente, de como que a gente vai estar lá dentro, porque senão, é o que nós já falamos em outros estudos, às vezes você está num lugar completamente estranho, mas está sintonizado, e dentro da casa espírita você não está, porque por conta das energias que as pessoas geram ali, não tem uma sintonia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e achar que a gente ser dependente de ter um espaço físico, né, para poder acontecer as coisas, quando as coisas estão acontecendo, às vezes, na esquina da sua casa e você não vê. E a Então, responsabilidade também de entendimento, né, Rita? De ir buscar luz.
na realidade, a gente ainda tem procurado o movimento no sentido de ficar livre dos problemas, das dificuldades. Você não leva a luz, você vai buscar. Né? Você vai lá buscar e não deixar nada, né? Sem ter esse comprometimento, né, de troca, de cooperação, que a lei ensina para a gente que tem que ser de uma forma mais abrangente, né? E quando ele usou também a expressão lá que, na realidade, a gente vai, às vezes, para a fuga, né? Então, eu estou com algumas questões em casa, então eu vou mergulhar no centro lá para não ter que encarar, voltar para dentro, né? Cair em si. O que realmente me incomoda no meu relacionamento dentro da minha casa, que eu não consigo ser essa luz que preciso, né? Então, é muito interessante isso. E Jesus está esclarecendo bem isso para Zebedeu, né? Porque você sente aqui claramente que o Zebedeu ele tinha conhecimento da lei, né? Ele conhecia os profetas, agora ele fala ali, né? Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema é a vontade do meu Pai, são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Nossa, trago comigo as armas que o homem para que os homens combatam os inimigos que lhes subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são esforços ingentes que a obra reclama. Então, olha só, chamando mais uma atenção, né? Que a paz, o que é? Ela não é ociosidade de espírito e uma resignação que é vício de sentimento, né? É realmente uma mudança de postura que é íntima. Né? Não, para você ver, essa ociosidade, lembro que é aquela indiferença moral, né? Que é triste, né? Você passar por pela sociedade, eu tenho visto assim, como que morador de rua, as pessoas que ficam na rua, assim, como elas incomodam a sociedade, né? Aí a sociedade começa a reclamar. Quando eles começam a se concentrar muito num determinado lugar, aqui em Nicas, por exemplo, eles estão ficando muito ali ali perto de um colégio, tal, o pessoal começa a se mobilizar para tirar eles de lá. Por quê? Porque ela não quer ver aquilo, não, tem que... Mas esconder onde? Entendeu? Então, algumas coisas que eu acho que a sociedade... É a mesma questão do idoso, né? Eles preferem ignorar que o problema existe. Você não pode ignorar, isso é indiferença moral. A sociedade, eles estão ali, eles fazem parte de uma sociedade e são fruto de uma sociedade. Agora, você vai simplesmente excluir, falar, não é excluir, é pior, né? Excluir, mas é esconder. Porque está ali, está muito na cara, está todo mundo passando, está todo mundo vendo, e aí está incomodando. Porque eles querem tudo muito bonito, muito arrumado. Não? Mas isso é uma solução? Será que é uma solução? E aí, acusar, né? Ter os olhos de acusação, de justiça, aí começa, aí um é bandido, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é estuprador, mas não é o que Jesus diz, né? Jesus veio para todos, a semeadura é para todos. Então, a gente tem que, se nós somos semeadores e discípulos do Cristo, nós também temos que semear no coração deles. Como vai ser isso? Não sei. É fácil? Não, ninguém falou que era fácil. Mas você simplesmente começar a acusar, criar uma polêmica dentro do contexto de que aquilo tem que sumir dali, como passe, aí fala que a assistência social tem que dar um jeito, que a prefeitura tem que dar um jeito, que alguém tem que dar um jeito. Ninguém pensa em como vai dar um jeito naquilo. Que, por exemplo, algumas pessoas que estão nessas situações iam muito lá no centro espírita, né? E agora está fechado, realmente é uma coisa que a gente
atendia, fazia alguma coisa, conversava às vezes com eles, e lá eles tinham um outro comportamento, completamente diferente do que tem na rua. Mas tem que ter um acolhimento, tem que ter algum recurso, porque esse é o problema, né? A gente vê lá, por exemplo, os idosos que às vezes chegam no asilo numa situação de vulnerabilidade, de agressividade até, e ao longo do tempo, com o acolhimento, elas se transformam completamente em outras pessoas. Agora, se você fica com medo, se você fica receoso, se você vira as costas, é isso que ele está falando aqui, né? A ociosidade de espírito, né? É o espírito que não convive, que ignora, que é indiferente ao outro, né? Aí o que ele tem? Ele tem uma ilusão de paz e de sossego. Mas o cristão, que ele fala assim, que é servo de Jesus e do Evangelho, ele não procura o sossego, ele procura o êxito espiritual. Então, o que é bom para nós? Eliminar, esconder esses irmãos que estão em situação difícil e não acolher e não tentar fazer qualquer coisa, nem que não dê certo. Pode ser que não dê, pode ser que tenha algum problema, mas você tem que fazer alguma coisa. Que é o que ele está falando da ociosidade, né? E os vícios do sentimento, né? Que ele fala ali, ó, a paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade do meu Pai são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade do espírito, né? Que seria essa indiferença, e de uma resignação que é o vício do sentimento. Aí ele define aqui, o vício de sentimento é o coração que está cristalizado, automatizado, nas mesmas reações emocionais, nos mesmos impulsos emotivos. Então, também é uma espécie de diferença, né? De diferença, que você não fica na questão do materialismo também, né? Verdade. Mas depois que Jesus apresenta para o Zebedeu quais são realmente os atributos desse trabalho de edificação e de fundação do reino de Deus, aí ele vai falar. Continua lá, olha, está até grande, né? Mas eu grifei alguns Agora pedaços está para não ter que menorzinho. ler mesmo, porque está... Mas dá para Eu ler. só vou ler as partes grifadas, porque aí ele continua falando, né? Aí os verdadeiros discípulos, só estou lendo a parte grifada para a gente ter condição de introduzir mais alguma coisa. Os verdadeiros discípulos da verdade do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Então, é aquela questão, né, que Jesus ele combate o quê? O erro, né? Mas não o ignorante, aquele irmão nosso que ainda está... ainda não teve a possibilidade de evolução e de conhecer aquilo que é Combate certo, o erro, né? não aquele que está errado. Né? O que está errado. A gente faz justamente o contrário. A gente, ao invés de combater o erro, a gente combate o ser humano. Aí você dá a ideia o quê? De exclusão mesmo. Porque essas situações que você citou aí, até das questões das pessoas que frequentavam lá a sopa, que têm muitos comportamentos assim sociais que não são o ideal ainda, mas se essas pessoas não tiverem esclarecimento, não tiverem aconchego, com o que elas vão aprender? E aí elas ficam à mercê mesmo da multidão e dos erros do mundo, porque cada vez mais discriminado. Amanhã eu vou até fazer um trabalho no Aldermes, que é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, uma coisa que a Joana de Ângeles fala, que os mais perversos são os mais necessitados de amor. Então, olha como é que isso é cego, né? O quanto que a gente tem que mudar essa visão e entender realmente que a gente tem que combater aquilo que está errado, mas não as pessoas. As pessoas merecem ser acolhidas. E quando você fala com essas pessoas, que eu já tive a oportunidade de acontecer comigo, de você sentar e conversar com elas,
às vezes até agressivas mesmo, que são agressivas, que tem um histórico que se você contar, você vai ter, você tem até medo de ficar perto dela, eles ficam tão emocionados de sentir que você não julgou, que você está acolhendo, que você fala, olha, um incentivo, o mínimo incentivo que você dê para ele chega às lágrimas, chora, emociona de chorar. Por quê? Porque percebe isso, entendeu? Que tem uma saída, que eles estão num lugar que para eles não tem saída, para eles é só aquilo mesmo. Já estão no fundo de um poço, que qualquer coisa que você der para eles já é suficiente para eles, pelo menos, respirarem, como se estivesse se afogando, sabe? A gente percebe que parece que está se afogando, que não tem mais recurso nenhum. Então, isso é muito triste a gente ver. Eu acho que e a sociedade virando as costas, né? Dizendo que está tudo perdido, que não tem jeito, não. Tem que botar para cadeia, ou matar, ou sei lá o que as pessoas pensam, né? Quer E continuar? aí Zebedeu continua falando, né? Ele ficou tão, nesse momento, quando Jesus fala isso com ele realmente viu Jesus, né, como um profeta, e aí ele fala, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número de vossos servidores. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Olha que sério isso, né? Porque não adianta você ter um número se o coração não está transformado. Então, e aí a gente entende, assim, a fala de muitas, às vezes a gente lê obras espíritas, um coração com amor, ele pode modificar, né, tantos outros. Agora, se for um número grande de pessoas e a gente vai falar assim, aí não é julgar o aspecto religioso, né? Os templos estão cheios, mas os corações continuam vazios. Então, a causa de Jesus não é a do número, né? É o quê? O amor, porém, aí, ó, a mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas, imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência da vida, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração que sabe ser feliz. Então, aos olhos do mundo, o que tem valor, né? A gente ainda busca exército, acha que tem que combater as pessoas pela força, e não é pela força que a gente... Não, a gente acha que a casa espírita está cheia, né? Que os expositores vêm de longe. Ah, o fulano veio de Não longe, só existe tinha isso. poucas pessoas, né? Ou então, até agora online, né? Fica contando quantas pessoas assistiram a live, quantos deixaram de assistir. E isso não é o que importa, né? Importa mais, às vezes, às vezes uma palestra que foi assistida por 10 pessoas, tocou uma, já está bom. Uma modificou-se de alguma forma, já está excelente. E às vezes uma outra que tinha milhares de pessoas, não sei quantas tocaram. Então, quer dizer, é muito relativo isso, né? Então, a A nossa questão visão. não é o número, né? É a verdade nos corações dos homens, né? E aí, Zebedeu, né, continua Mas ele falando, né? fala que é certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Você já leu isso? Não, ainda vai aparecer. Não, não. Eu posso voltar aqui, que eu até já passei, mas tem ele aqui, ó. Tá vendo? Não está arriscado, não, mas é logo embaixo, ó. É certo, depois Ah, do tá, é. segundo grifo, é certo que um dia será a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a semente do mal sobre os nossos pés. E aí eu E achei interessante, ele falou que é que o é. pé? A serpente É, é a horizontalidade, e o pé é o é, sentimento. é o É sentimento. o nosso sentimento, né? Contra o quê? Contra a nossa horizontalidade. Assim, uma simbologia muito grande sobre os termos Grande. dessa parte. É.
Aí ele fala, empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Olha que sério isso, né? É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca um irmão que para nós outros estará sempre de pé. Então, Combate quando ao ele mal e fala... não ao mal, né, com ele, É, não o homem mau. e ajudar a criatura a ficar de pé, porque na hora que ela tá de pé, o que o pé simboliza, né? É o sentimento buscando, né, a verticalidade, que seria o amor de Deus que está aí disponível para todos nós. Basta que a gente realmente faça esse esforço, né, de sair da horizontalidade nas nossas posições comodistas e de fazer a nossa parte que compete para a gente conseguir avançar, né? Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Olha que lindo, gente, quando a gente está num momento de tempestade, da dificuldade, né? É que a gente lembra mais de Deus, né? Está mais disponível para receber os ensinamentos. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá, vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combataremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Então, quer dizer, quando ele fala aqui, né, é uma fala que a gente tem que pensar muito, que a gente está num período de pandemia, nós estamos nos deixando, né, desanimar, entendendo que Deus, às vezes, a gente acha que Deus não está no controle disso tudo, mas Ele está no controle, sempre esteve. Nós todos estamos aqui de passagem, com experiências necessárias, né? Então, toda dor e toda derrota, na realidade, ela é transitória. Né? Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos, com a luz de meus ensinos. Olha que coisa linda. O problema é que a gente não olha para a luz, a gente olha para as trevas, né? As trevas. Você fica tendo pena de você mesmo, né? E não enxerga Deus não onde Ele enxerga, está. né? Onde Ele está. Quando ele fala aqui, olha, não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho. Né? Olha que coisa séria. E a gente faz isso, a gente acha que Deus está à margem, e não está. Ele é o centro. Né? Então, através disso, aqui o Pai nos fala através de todas as criaturas trazidas a boas estradas. Estaremos juntos na tempestade, porque aí sua voz se manifesta com mais retumbância. Nossa, achei. É maravilhoso. Esse livro Boa Nova, assim, e a é um questão é livro que de geralmente cabeceira. Deus fala com você através do outro. Né? A gente não tem muita assim, vigilância nisso, né? Às vezes alguma coisa que você pede agora, Deus já te deu a resposta dias atrás, só que você não estava atento o suficiente, você não percebeu. Acontece, se você prestar, ficar mais atento, você vai ver, ó. Hoje que você perguntou, pode ser que você tenha alguma dúvida minha de hoje. Há 3 dias atrás, Deus sussurrou para você no seu ouvido, e você falou comigo, e a resposta está lá há 3 dias atrás. Mas eu vi? Eu não vi, né? Eu não estou lá, eu estou
vagando, olhando para o meu umbigo. Se lamentando, né? É. E aí continua, né? Para terminar, né? Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, olha que coisa linda, viu o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová, com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se, Jesus exclamou: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando, então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Eu me emociono quando eu leio esse final, é lindo demais, maravilhoso. E como nós, às vezes, durante a nossa vida, o nosso dia, nós somos tanto Zebedeu quanto Salomé. Em momentos somos Salomé, em momentos somos Zebedeu. E, na realidade, quem tinha que viver? E se Deus quem quisesse... vive mesmo? Um dia vamos ser João, né? João Talvez, né? Um dia vamos ser, né? Com certeza. E João foi o que viveu mais deles, não foi? Mais tempo, foi. Né? E era o mais jovem, né? O mais jovem. Acho que tinha em torno de 15 anos, qualquer coisa. Pelo que se fala, né? Porque é o que tem um trecho que ele fala aqui que eu acho interessante, que Jesus fala: depois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Quer dizer, além de ser o bem, é o bem real, não o bem que a gente acha que é. E para a humanidade inteira. E não só para quem a gente quer, para quem a gente gosta, para os nossos mais chegados, né? É verdade. É muito lindo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tem mais uns minutinhos, não tem? Tem mais uns minutinhos. Eu tenho eu tenho mais coisa aqui, mas é bobagem. Depois a gente deixa na... Eu vou na câmera só agora, Laura. Aqui. Da Revista Espírita, 1868, é a sessão anual de comemorativa do Dia dos Mortos. É um discurso de abertura do Allan Kardec. Aí ele fala assim: o Espiritismo é uma religião? Aí o trecho, ó. Se as assembleias religiosas, e aí ele vai falar, não no sentido de qualquer tipo de culto, né? Se essas assembleias muitas vezes se têm afastado de seu objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se o ensino ali ministrado nem sempre tem acompanhado o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo. O que não fazem num período, fazem em outro.
À proporção que se esclarecem, veem as lacunas existentes em suas instituições e as preenchem. Compreendem que o que era bom numa época em relação ao grau da civilização torna-se insuficiente numa etapa mais avançada. Restabelecem o nível. Olha como é que é importante, dentro de um processo religioso, de assembleias religiosas, de reuniões religiosas de qualquer culto, que você tenha essa visão, que o que era antigamente, as coisas evoluem. A doutrina é uma ciência, e ciência evolui. O que era bom antes pode não ser bom agora. Né? Então, são as lacunas que vão ficando que têm que ser preenchidas. Saibamos esperar, não exigindo de uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para que seus frutos sejam colhidos. Saibamos fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque na natureza nada se opera de maneira brusca e instantânea. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, princípios e crenças. Consecutivamente, este nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É nesse sentido que se diz a religião política. Entretanto, mesmo nessa acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião. Implica uma ideia particular. A de fé conscienciosa, eis porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem filiar-se por interesse a um partido, sem ter fé nesse partido. E a prova é que o deixam sem escrúpulo, quando encontram seus interesses em outro lugar. Ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável, persiste às custas dos maiores sacrifícios, e a abnegação dos interesses pessoais, a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Quer dizer, a fé pode ter política, pode ter uma opinião, mas quando ela é voltada para esse objetivo, que é a comunhão fraterna do pensamento, é isso que é interessante. Todavia, se a abnegação dos interesses pessoais, a verdadeira pedra de toque da fé sincera, todavia, se a renúncia a uma opinião motivada pelo interesse é um ato de desprezível covardia, não obstante respeitável, quando fruto de reconhecimento do erro que se estava. É, então, um ato de abnegação e de razão. Há mais coragem e grandeza em reconhecer abertamente que se enganou do que persistir por amor próprio no que se sabe ser falso, e para não se dar um desmentido a si próprio, o que acusa mais obstinação do que firmeza, mais orgulho do que razão, mais fraqueza do que força. É mais ainda, é hipocrisia, porque se quer parecer o que não se é. Além disso, é uma ação má, porque é encorajar o erro por seu próprio exemplo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral. Liga os corações, que identifica pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é de estabelecer entre os que eles unem, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade e a religião da família. Isso é um discurso de Allan Kardec. Então, quer dizer, é melhor se reconhecer, fazer uma reflexão e ver, olha, o que está errado? O que não está dando certo? Por que a gente não está funcionando? Francisco de Assis não achou que tinha que construir as igrejas? Ele não voltou atrás? Ele podia, não, ele falou para construir as igrejas. Vamos reconstruir a igreja. Ele saiu reconstruindo, mas ele deu a mão à palmatória e falou assim, não, é bem isso que eu tinha que fazer, que não está dando certo. Então, a gente tem que dar essa mão à palmatória e falar, ó, o que nós vamos ter que fazer para mudar, para fazer realmente que a coisa aconteça? E não ficar fechado dentro de paredes onde não está acontecendo o que precisa acontecer, que é essa comunhão fraterna de pensamento, e não de opinião. Isso é muito grave da gente pensar, né?
E fica, aí depois bota a culpa tudo nos obsessores, coitados, né? Que nem eles falaram lá no Congresso. A culpa é do obsessor. É fácil, né? Verdade. Vamos encerrar, então? Vamos, está na hora. Dá tio mais umas leituras, mas a gente Eu também deixa tenho aí um monte, eu na vou deixar, descrição. deixo na descrição quem quiser estudar mais um Ou bocadinho. espera, né? O estudo não para, né? Vai dando continuidade. A gente continuou do Aloysio, quem sabe ele vai pegando continuando nós. Né? Um dia pode ser uma fonte. É uma fonte de pesquisa legal, né? Para poder puxar o assunto. Então, como prece final, gente, hoje eu gostaria que a gente, essa mensagem final, que a gente se colocasse no lugar de Zebedeu e que a gente escutasse Jesus falando para a gente: levanta-te, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Chora, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tem nos coração a fonte da fé viva. Eu espero que com todos esses estudos que a gente esteja fazendo, Deus seja para a gente esse Pai amoroso e justo que está aqui, né? Tem no coração a fonte da fé viva. Que a gente tire Deus da margem do caminho e entenda que o nosso sentimento com Ele tem que ser só de amor. E que Ele está nos nossos sofrimentos, né? Que Ele está no nosso lado, nos nossos sofrimentos dessa época de pandemia, né? E que essa paz que usufruímos na hora que a gente faz esse estudo possa se estender a toda a humanidade, né? Que realmente todos nós estamos passando momentos difíceis, mas que Jesus continue presente em nossos corações aos dias e horas. Até a semana que vem, um beijo especial para todo mundo, né? Até a semana. Um Que abraço Jesus a todos. Que esteja Jesus aí com a esteja gente. conosco, né? Nós estejamos com Ele, que Ele sempre está, né? Nós sejamos com Ele, né? É a situação melhor, Mais certa, né? mais certa. Até a semana. Até a semana.